Bem-vindo, irmão, bem-vinda, irmã, a mais um vídeo aqui no canal Na Palavra Sempre. E hoje eu trago mais um vídeo de Bíblia de Estudo, tá? Eu trouxe hoje aqui para vocês essa Bíblia que é a NVT, Nova Versão Transformadora. Dei uma boa pausa aí, né? Porque estava tocando outros projetos, tá? Mas como eu falei para vocês, eu vou dar continuidade nesses vídeos de reviews de Bíblias de Estudo, até a gente terminar todas as Bíblias que eu pretendo trazer aqui no canal e começar a mostrar os outros materiais para quem está estudando teologia, ou quem está fazendo seminário, ou também quem está simples e puramente se aprofundando na Palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras e estudando um pouco de teologia, ainda que não esteja fazendo uma faculdade, né? Porque tem o pessoal que faz pela internet e depois decide fazer uma faculdade, seja ela online ou presencial. Então, hoje eu trouxe aqui a Bíblia NVT, Nova Versão Transformadora, aí da editora Mundo Cristão, tá? Do lado eu tenho aqui um auxílio, tá? Para não esquecer de nada que eu tenho para falar com vocês. Então já quero começar mostrando aqui nesse tete a tete horizontal mesmo, né? Vertical, na verdade, sobre a luva, tá? Dá para mostrar por aqui sem problema nenhum. Quando a gente começar a mostrar coisas dentro da Bíblia, né? Aí eu vou montar uma outra câmera aqui mais horizontal para vocês. Então, essa é a luva dela, tá? É uma luva ok. É uma luva de qualidade, ok, mas não é aquela luva que a gente considera como luva reforçada, como por exemplo na Thomas Nelson, que é super reforçada, né? Vocês podem ver aqui, inclusive, esse movimento que eu faço, é um papel cartão espelhado aqui, tá? De boa qualidade, mas ok, né? Essas luvas são muito boas para vocês que têm uma coleção aí, né, ou uma estante como eu, onde você vai armazenando e você quer colocar a Bíblia de pé. Então, você quer manter, né, você quer conservar ela o máximo possível, né? Se você colocar deitada assim, né, não é a mesma coisa que colocar a Bíblia em pé assim, tá vendo? Por ela ser PU, ela vai abrindo aqui, ó, se você não tem uma capa, olha o que vai acontecendo. Então, se você tem Bíblias encostadas assim, ajuda, mas se você não tem, ela já começa a deformar. A luva vai servir aí para ajudar um pouco mais nesse sentido, né? Porque daí vai manter ela bem fechada e tudo mais. Então, essa aqui é a Bíblia de Estudo NVT, tá? Nova Versão Transformadora. A capa dela é em PU, é um courino, né? A gente chama de PU, e é um PU mais duro, tá? Eu falo mais duro porque eu já trouxe Bíblias aqui no canal, a maioria delas vem com capa em PU. Inclusive, ela é muito parecida com a de Genebra, que eu já trouxe no canal, e a de Genebra é um PU mais mole, esse aqui é um PU mais duro, tá? Se você, inclusive, não viu ainda os meus vídeos das outras Bíblias de Estudo que eu trouxe aqui no canal, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo que você vai ver o link da playlist e os vídeos também separados ali. Então, ele tem aqui uma capa, tem um nome isso aqui? Olha lá, capa luxo, essa aqui é considerada capa luxo, tá? Tem a capa dura também, que não é luxo, porque não vem dourado aqui, né? Ela não é considerada luxo, mas é considerada capa dura, tá? Aqui é simples, é branco, né? Da cor da folha, não tem o dourado. Então, essa é considerada PU flexível. Impressão hot stamping, isso é que eu queria lembrar. Essa impressão aqui ela é chamada de hot stamping, né? Que é um baixo relevo, né? Se você passa a mão aqui, você sente que é um baixo relevo e ela tem uma cor meio ferrugem, meio cobre, né? Meio vinho, é considerada como vinho porque tem a preta também. E aqui em dourado, tá bom? Aqui atrás você tem o símbolo da NVT e o símbolo da editora Mundo Cristão. Não sei se dá para ver, eu acho que aqui dá para ver mais, vou aproximar um pouquinho mais, ó, tá? Também em baixo relevo, só que não tem o dourado, e aqui na lombada você tem NVT, Bíblia de Estudo NVT e símbolo da editora Mundo Cristão, tá? O que mais eu queria falar de aparência dela, né, da parte de aparência da Bíblia, né, de características visuais da Bíblia. A dimensão dela é de 16 centímetros assim, ó, de largura, 16 centímetros de largura por 23 de altura,
tá? É engraçado porque você vai nos sites de algumas livrarias, né? Você vai no site da própria editora Mundo Cristão, ou você vai em sites de livrarias que vendem bíblias, livrarias de artigos evangélicos, lojas de artigos evangélicos, cada um traz uma dimensão, né? Tem a dimensão da própria editora, essa você pode levar em consideração, mas nem sempre é exata. Por exemplo, eu medi com a régua aqui e deu exatamente 16 centímetros de largura por 23 de altura, e assim, ó, de espessura deu 5 centímetros. Eu deixei bem apertadinho para não ficar um valor alto, porque ela tá assim, já quando você folheia, né, ela vai engordando, né, engrossando. Então é isso, essas são as dimensões dela. O peso dela é de 1,560 kg, tá? Então não tem nenhum papel aqui dentro, eu não risquei nada para não ter nenhum peso a mais, ela tá do jeitinho que veio, eu apenas folhei algumas páginas e na minha balança de precisão ela deu 1,560 kg. Que mais que eu posso falar da parte física dela, né? A gente vai entrar e vai ver aqui ela ainda por cima, mas eu quero mostrar que ela vem com 2 fitilhos, né? Eu acho que todas as bíblias de estudo, e até as que não são de estudo, é porque as devocionais a gente está ali para fazer uma leitura, encontra o livro, encontra ali o versículo e depois fecha novamente. Agora, geralmente as bíblias de estudo a gente está lendo um trecho do texto sagrado, mas a gente está consultando um material complementar que vem nessas bíblias de estudo, né? Então a gente marca um lugar, depois marca outro, volta, aí você conclui aquele estudo, vai fazer um próximo estudo, então precisa marcar de novo um outro trecho de texto sagrado e vai fazendo isso, né? Então ela vem com 2 fitilhos, vocês podem ver, né? Pelo menos 2 fitilhos, é muito legal, um dourado e um vermelho, tá? Que mais que eu posso falar? Borda dourada, já falei para vocês, não tem índice na lateral, as pessoas perguntam, né? Porque às vezes só mostra essa parte aqui, tá? Então essa é a lateral dela, não tem índice na lateral, aquele índice físico que ajuda as pessoas a acharem os livros da Bíblia. Ok, legal. Aí agora tudo que eu tenho para falar é sobre a parte já de interno dela, né? Como ela é construída, tá certo? Então vamos para essa parte aí e no final a gente ainda bate um papozinho aí para falar sobre o que vem aí no canal, de novidade no canal. Bom, antes de começar, acho que é válido frisar, né, que essa Bíblia é uma Bíblia que vem da NLT Study Bible, só que não é o conteúdo, não é o texto bíblico, porque o texto bíblico foi traduzido dos originais diretamente para o português. A gente pode considerá-la como 100% em português. Mas as notas de rodapé, todo o conteúdo complementar, este sim, ele veio da NLT Study Bible, tá? Então vamos lá fazer aqui a abertura da Bíblia, tá? Eu já vou ter um auxiliar, uma iluminação auxiliar aqui em cima para ficar bem nítido para vocês, tá? Então, um cartonado aqui, uma cartolina, como de costume nas Bíblias de estudo, só que esse aqui é um cartonado mais fino, tá? É o que eu notei nessa Bíblia aqui, ela tem um cartonado mais fino, tá? Primeira folha de rosto, apenas com o símbolo da NVT. Segunda folha de rosto, onde você tem aqui Bíblia de Estudo, nova versão transformadora NVT, editora Mundo Cristão. E logo em seguida você tem a ficha catalográfica, tá? O que acontece? Como eu expliquei para vocês, essa aqui é uma Bíblia que foi publicada em 2016, né, pela editora Mundo Cristão. Mas aqui na ficha catalográfica, no finalzinho você vê o seguinte: se foi uma Bíblia que você comprou agora recentemente, provavelmente vai vir assim, ó, primeira edição, agosto de 2018 e segunda reimpressão de 2021. Contudo, é uma Bíblia que vem de 2016, tá? Foi publicada pela primeira vez em 2016. Em alguns lugares a gente vai ver isso na Bíblia também. Bem, aí a gente vai ter o sumário. O sumário, a gente chama isso aqui de macrosumário, tá? Então você pode ver que você vai ter aqui o sumário de introdução à Bíblia de Estudo, aí você vai ter aqui aonde que começa guia de recursos, como estudar as escrituras, linha do tempo, etc.
Quando você chega em abreviaturas e indicadores, aí você já passa para o sumário do texto bíblico. Antigo Testamento, você tem os livros aqui, olha lá, as introduções, inclusive, aí você tem o livro de Gênesis, tá? Mais alguns anexos, livro de Êxodo, Levítico, e para o Novo Testamento segue-se da mesma forma. Depois você tem no final, depois de Apocalipse, os materiais de referência. Plano de leitura de Bíblia de estudo, estudo de termos hebraicos e gregos, dicionário e índice, índice de assunto dos materiais de estudo, concordância e dicionário bíblico, tá? Então tá bem macro isso aqui e agora a gente vai ver essas estruturas sendo pulverizadas aqui, estendidas, né, expandidas. Introdução à Bíblia de Estudo NVT, minha vontade é lê-la todinha para vocês, mas não é esse o objetivo desses vídeos de apresentação das Bíblias de Estudo, tá? A intenção aqui é apresentar a Bíblia, as características da Bíblia, o formato de tradução, apresentar a estrutura dos recursos da Bíblia, tá? Para você fazer a sua correta escolha e qual é a Bíblia que você vai começar para estudar. Tá? Aí é claro, em um segundo momento, depois eu quero pegar com vocês aqui e fazer um estudo de Gênesis a Apocalipse, pegar em cada uma das Bíblias e estudar em cada uma delas para a gente fazer aí as nossas pesquisas, os nossos estudos. Essa parte eu acho muito importante em toda a Bíblia de estudo. Por quê? Aqui ele vai te mostrar exatamente como é que se divide, como é que se apresenta os conteúdos os conteúdos de recursos, né? Aqui diz, guia de recursos da Bíblia. Então, o que quer dizer essa letra maiúscula no começo? Bom, aqui é a visão geral quando você tem a introdução do livro. Então, toda a introdução do livro tem uma visão geral. Depois que termina a visão geral, começa aqui o contexto. Você tem mapas auxiliares, você tem a área de esboço, você tem a área de linha do tempo. Então, você vai perceber que durante toda a Bíblia, vai ter uma parte aqui lateral direita, que é basicamente 1/4 da página, 1/4, né? Você vai dividir em 1, 2, 3 e 4, e você tem 1/4 da página, onde você vai ter linha do tempo ou referências cruzadas também, tá? Você tem o resumo, que é desenvolvido aqui, tá? Você vai ter autoria, data e outras questões históricas muitíssimo importante para entender, ter uma noção de que em época que ocorreu, qual foi o autor daquele livro, quem escreveu aquele livro e assim segue. Significado e mensagem é uma outra reflexão mais mastigadinha, né? Que você tem ali um prisma de quem escreveu de quem compôs, né, esses materiais complementares aí ao texto bíblico, a visão dessa pessoa ou desse conjunto de pessoas, né? Porque vocês viram lá que várias pessoas são responsáveis por fazer esses materiais. Introdução às sessões, artigos cronológicos, isso aqui é muito forte nessa Bíblia, artigo cronológico, artigos nos gerais, né? A Bíblia está recheada de artigos temáticos, cronológicos, leituras adicionais. Você vai notar frequentemente no final de cada livro ou no final de cada conjunto de comentários, você vai ter leituras adicionais para você, de fato, ir nesses livros, nessas obras aqui e beber um pouquinho mais da fonte desses autores aqui, que eles usaram como base para poder desenvolver um material de estudo da Bíblia, tá? Você tem epígrafes, comentários feitos por outros autores sobre o livro da Bíblia, passagens paralelas, títulos e subtítulos no comecinho do texto sagrado, tá? Do esboço. Então você tem o esboço e você tem título e subtítulo do esboço. Notas temáticas, está aqui, ó. Essas notas temáticas é um material que você vai encontrar frequentemente nessa Bíblia. Então, é um ponto, inclusive, muito característico dessa Bíblia NVT de estudo. Uma outra coisa que é muito característica dessa Bíblia de estudo é você ter partes de perfis pessoais. Então, aqui está mostrando o de Adão, por exemplo, né? Quem foi Adão, contando a história dele, fazendo um resumo ali sobre ele, as partes mais importantes deste personagem histórico, deste personagem bíblico. Notas de estudo, né? As famosas notas de estudo, né? O que define, assim, quando você fala
Bíblia de estudo, que vem à cabeça, a primeira coisa são os comentários, são as notas de rodapé, são os estudos, né, bíblicos. Então aqui você vê que você vai ter uma estrutura de 3 colunas, tá? Sistema de referência cruzada, o que eu falei na parte direita também, aonde no mesmo lugar que você encontra timeline, linha do tempo, você também vai encontrar referência cruzada. Ora referência cruzada, ora linha do tempo, tá? Sistema de estudo de palavra, o que é bastante interessante, como eu falei, ele vai trazer ali sempre uma associação do hebraico e do grego. Tá? Auxílios visuais, então aqui ele começa a mostrar que além de tudo isso, também tem os auxílios visuais, né? Então você vai ter aqui quadros, diversos quadros e tabelas para reforçar a informação, mapas, também a Bíblia está recheada de mapas, né? Por toda a Bíblia e no final dela também, você tem as ilustrações, as linhas do tempo, isso aqui também você vai encontrar em toda a Bíblia, os diagramas, tá? Diagramas, é muito comum você encontrar diagrama quando você fala de genealogia, né? Para você ver a árvore genealógica, para você ver a questão de descendentes. E aqui começa a Bíblia de fato, tá? Então, como estudar as escrituras com a Bíblia de Estudo NVT? Eu vou falar apenas os títulos aqui para você entender como se estrutura, tá? Como usar a Bíblia, tá? Uma página, 2 páginas e um pouquinho aqui. Aí você começa aqui, ó, na linha do tempo principal da Bíblia de Estudo NVT, desde a criação a Abrão, o período dos juízes, ele vai colocando aqui em blocos para você. Isso aqui é um material fantástico para você estudar e entender o que ocorreu, o que cada coisa tinha associado a outra coisa que antecedeu ou que sucedeu. Olha lá, monarquia de Israel e exílio, o exílio e o regresso de Israel. E aqui você tem a timeline principal, a timeline geral. Mais para frente você vai encontrar os mapas gerais da Bíblia de Estudo, NVT, que também vão te auxiliar muito aí no entendimento geográfico, né? De em que lugar aquilo ocorreu, estava perto da onde, o que estava acontecendo próximo. Então, a região Mediterrânea Oriental e Oriente Próximo, Israel e seus vizinhos, tá vendo? Do lado de cá, nós temos colaboradores da Bíblia de Estudo NVT. Então, o que eu falei? Todo esse material é desenvolvido, ó, por todo esse pessoal aqui. Então você pode consultar também, né, das notas de estudo, dos materiais complementares da NLT Study Bible. Comentei agora há pouco com você. Tá? Termina aqui. Aí você vem aqui para a apresentação, tá? Olha aqui, Editora Mundo Cristão, o que eu disse? Outubro de 2016. Aqui nós temos a introdução à nova versão transformadora. O que é a nova versão transformadora? Então aqui ele vai te ensinar que essa tradução aqui, ela vai usar uma tradução com um método, né, que a gente chama de método de tradução de equivalência dinâmica. Então vai levar mais em consideração a linguagem atual, a linguagem de hoje. Ela vai pegar os textos originais que eram que são bem antigos, obviamente, no começo de tudo, então são muito antigos. Tem termos, palavras que se usavam lá, que hoje, para traduzir ao pé da letra, seria aí a primeira opção de tradução, que é a tradução clássica, né? E não a tradução de equivalência dinâmica. Quando você usa a tradução clássica, você traduz ao pé da letra. Mas muita coisa que se usava naquela época, nos primórdios do tempo, não se usa mais hoje. É muito estranho. As palavras mudaram, foram atualizadas. Então, na equivalência dinâmica, se prioriza a transformação, a tradução da palavra para aquilo que chega mais próximo do que a gente usa hoje, né? Então, por isso que ela tem uma linguagem que o jovem vai entender, que é mais facilitada, é mais tranquilo de entender, né? A mensagem que ela passa e o texto dela em si. Filosofia e metodologia de tradução, processo e equipe de tradução, escrita para leitura pública, os textos por trás da NVT, questões de tradução,
coerência léxica na terminologia, grafia de nomes próprios, tradução dos nomes divinos, notas textuais de rodapé, tá? Toda a estrutura de introdução a essa nova versão. Bem, chegando nessa parte aqui você vai encontrar listas de pesos, medidas e moedas antigas. Geralmente as bíblias de estudo têm isso aqui. Algumas com alguns itens a mais, algumas com outros itens a menos. Aqui você tem categorias de medidas para peso, comprimento, capacidade e moeda. Vamos pegar dois clássicos aqui, né? O talento. O talento era um tipo de peso que hoje se referencia a 35 quilos, né? Ele tem relação com 35 quilos. Assim como o famoso côvado, né? Ele é referente a 45 centímetros e assim por diante. Tem as capacidades Gomer, né? O Gomer é 2 litros, 2,2 litros, 2 litros e 200. As moedas, né? O denário está aqui, lembra do denário, que é muito conhecido, quer dizer, não é tão conhecido, mas se fala mais, né? Então você tem aqui o salário de um dia de trabalho de um trabalhador braçal. Então é um denário, é um salário de um dia de trabalho. Como as abreviaturas que são mais frequentemente ainda vistas na Bíblia. AC antes de Cristo, olha aqui, ó, né? ACS Ascensão, AT em letra maiúscula, Antigo Testamento. Olha, isso aqui é muito interessante você conhecer. E isso aqui é fundamental você conhecer para você ter uma boa leitura da Bíblia. Tá? Então você pode sempre vir aqui nessa página e consultar se você tiver dificuldade lá na frente. E quando você já souber de cor, vai ficar bem legal a sua leitura e os seus estudos. Introdução ao Antigo Testamento, toda a introdução ao Antigo Testamento, contexto do Antigo Testamento, narrativa do Antigo Testamento. Ela vai te apresentar aqui o cânone. Muitas Bíblias não apresentam a questão do cânone. Claro, é complementar, mas não deixa de ser importante para entender como ele foi formado. Olha as tabelas já chegando até nos materiais primeiros aqui de introdução já para te auxiliar. Sequência do Antigo Testamento na Bíblia em português. Alguns subtítulos aqui para dividir. Significado da mensagem. E, como eu falei, sempre no final de um material, ainda que ele seja introdutório, você vai ter a referência aqui de leituras adicionais para você também ler. Muito material aqui de leitura, de referência, já tem em português. A maioria deles tem em português. Você consegue encontrar as obras em inglês e em português também. Ele referencia em inglês lá, né? Mas tem em português também. Bem, aqui você tem arqueologia e fontes do Antigo Testamento. Olha que sensacional isso aqui, eu considero sensacional. Porque para a parte arqueológica não é toda a Bíblia que traz aí não, tá? Então você tem aí o confrontamento da parte arqueológica, histórica e bíblica, né? Desenvolvimento da arqueologia na Bíblia. A contribuição da arqueologia bíblica. Então aqui é a arqueologia trabalhando a favor da Bíblia. E todos os acontecimentos aqui, o título, a data, a descrição, a fonte e o paralelo no Antigo Testamento. Introdução ao Pentateuco. Aí você tem contexto, resumo, autoria, né? Engraçado que você tem aqui, né? Bem interessante que você tem aqui, ó, como as coisas se desenvolveram também, né? Desde aqui, a beira do mundo prometido, de Gênesis de 1 a 1, breve estado dos patriarcas em Canaã, jornada do Egito ao Sinai, aliança no Sinai, que é o cume aqui, né? Dessa representação gráfica, jornada do Sinai a Cades Berneia, Israel vagando pelo deserto, e aqui, por último, né? A beira da terra prometida, esboço do Pentateuco. Este é referente ao Pentateuco. Tá? Confiabilidade histórica, gêneros literários, interpretação, significado e mensagem, sempre tentando, essa Bíblia ela sempre procura trazer os mesmos tópicos para desenvolver na sequência lógica da Bíblia, tá?
em como os livros estão dispostos, né? E os assuntos estão dispostos. Por isso que também tem a timeline para você ter uma visão, um foco, um prisma, uma visão de linha do tempo, né? Olha lá, leituras adicionais mais uma vez aqui, algumas referências aqui, citações, e aí a gente começa a introdução do livro de Gênesis, né? Então tem muito material antes de começar a chegar no texto bíblico. A gente nem chegou no texto bíblico ainda, tá? Vai falar de Gênesis, contexto, resumo, esboço, como eu mostrei até lá em como se trabalha com a Bíblia. Eles pegaram esse exemplo aqui pra gente, tá? Olha só o esboço. Você tem aqui a linha do tempo e as referências cruzadas. Autoria, redação, estilo literário de Gênesis, significado e mensagem de Gênesis, e aí nós começamos a partir daqui, olha só, com o texto bíblico, tá? A criação, Gênesis capítulo 1, versículo 1, e ele vai mostrando aqui, né, do 1 ao 2.3, no princípio, do 1 ao 2, aí ele está falando dos versículos também, né, para você saber onde que para a leitura, para você fazer a análise, muito embora aqui embaixo ele também referencie, tá vendo? Ó, capítulo 1, versículo 1. Então você tem o texto bíblico discorrido aqui em duas colunas sempre, tá? As referências cruzadas, em algum momento você vai ter referência cruzada desse lado direito aqui, ou você vai ter timeline do tempo, e você tem os estudos aqui embaixo, em 3 colunas, sempre em 3 colunas, tá? Aqui é o primeiro artigo temático, a criação. É muito interessante esses artigos temáticos, tá? Sexualidade humana, segundo artigo temático. Olha aqui, ó, uma tabela já auxiliando o entendimento de todo o conteúdo. Casamento bíblico, terceiro artigo temático. Mapas. E se subdivide sempre dessa forma. Olha, aqui a gente já vai encontrar aquilo que eu estava comentando com você, que é um texto, um estudo em cima do personagem bíblico, aqui em cima de Adão. Então você sempre vai ter isso aqui, ó, mais um estudo temático aqui, mais um artigo temático, tá? Texto bíblico e estudo aqui embaixo, notas de rodapé. Os estudos estão mesmo sempre aqui, tá? E a letra dos estudos de notas de rodapé são mais pequenininhas, tá? Eu considero essa letra, não considero média não, eu considero pequena, né? Em relação a outras bíblias que eu tenho, que eu já trouxe aqui no canal, eu considero pequena. Mas é confortável de ler. É confortável de ler porque o papel é de boa qualidade, a impressão é de boa qualidade, tá? Até essa aqui é confortável, mas eu entendo que é uma letra pequenininha mesmo, essa letra para estudo, né? Talvez se não fosse dessa forma, com essa quantidade de material complementar, a Bíblia teria de repente 2 vezes a grossura que ela tem, a espessura que ela tem. Bom, aí a Bíblia vai seguir nesse esquema, tá? Sem muita diferenciação. Olha lá. Estudo temático, aliança de Deus com Noé, né? Além de você ter o estudo, você tem um artigo, porque aqui já trata do estudo da passagem. Aqui você tem um artigo que vai complementar os seus estudos com conhecimento daquele tema. Mapas relacionados, tá vendo? Olha aqui, ó. Os fluxogramas, os organogramas que ele apresenta. Olha só, esse artigo de estudo temático, uma página inteira sobre Abraão. Ó, mais uma vez, estudo temático com base no personagem bíblico, Melquisedeque. Ó, Agar e Ismael. Sobre circuncisão, são temas que são necessários, né? Acho que toda a Bíblia de estudo deveria pegar esses temas para discorrer sobre. Olha, aqui, quando começa a chegar aqui em Êxodo, começam a vir algumas ilustrações bem interessantes, tá? Então você tem aqui um estudo temático sobre o tabernáculo, mas você começa a ter também aqui ilustrações. Então essa aqui é uma ilustração do tabernáculo, tá vendo? A construção do tabernáculo e dos seus utensílios é descrita nos capítulos 36 a 40. Então você tem aqui, ó, a dimensão aproximada, 45 metros
por 22 metros e meio aqui. Você tem o altar dos holocaustos, o pátio geral aqui, a bacia de bronze, a cortina. Você tem aqui o lugar santíssimo. Dentro do lugar santíssimo você tem a Arca da Aliança, né? A Arca da Aliança, o altar de incenso, a mesa, o lugar santo, o candelabro. Então aqui explica bem direitinho numa planta 2D, feita através aí dessas ilustrações. Um pouquinho mais de ilustrações aqui sobre a Arca da Aliança, como de fato seria, mesa para os pães da presença, tudo para que você consiga imaginar, elucidar um pouquinho e imaginar como era naqueles tempos, como aconteceu, de que forma seria o candelabro de ouro, o altar dos holocaustos. Olha aqui a roupa do sumo sacerdote e o que significava cada parte dessa vestimenta, né? Turbante de linho, tiara, pedra de ônix aqui nos ombros, o colete sacerdotal, o peitoral com as pedras, a túnica de linho, cinturão, manto, sinos e romãs, tá? E aí você vai vendo que conforme os assuntos vão discorrendo, você vai avançando no seu estudo bíblico, você encontra bastante recursos como esses aqui para te ajudar. O altar de incenso, a bacia de bronze, ainda bastante ilustrações aqui para te ajudar. Se a gente for para Noé, né? Se a gente for lá em Gênesis para Noé, que eu já passei, você vai ver a ilustração também na Arca de Noé, o quanto tinha de tamanho, né? Então aqui a gente está na criação do jardim ainda, deixa eu achar aqui para vocês. Ó, achei. Então aqui a gente já começa, aí tudo é correlacionado, né? Então para você ver, aqui a gente está no capítulo 6 e a gente tem aqui o versículo 4, você tem aqui, ó, 4, o relato da família de Noé, você tem inclusive um estudo sobre o personagem bíblico, Noé, sobre Noé, ainda tem aqui, para complementar, estudo temático sobre retribuição, e você tem aqui, ó, uma ilustração do que seria, do que foi a Arca de Noé. Ela de frente e ela de lado, né? Onde era a porta, ó. Imagina-se que ela tinha 135 metros por 20, de comprimento, né? Por 22 metros de largura na sua frente e a altura de 13 metros e meio, né? Então, realmente uma coisa colossal, porque olha só, aqui ele está referenciando a uma carreta grande de hoje em dia, né? A um elefante, que são coisas muito grandes, né? E uma pessoa que parece uma letra L, pequenininha dessa aqui, né? Então é bem interessante para fazer esse parâmetro, essa associação, essa comparação. Bem, aí você percebe também aqui, chegando por exemplo no final da cronologia de Abraão e Josué, que já é um material complementar, terminando Gênesis, então concluindo Gênesis aqui, você entra na cronologia de Abraão e Josué e já entra aqui nas datações da timeline, ó, onde eles mostram aqui a Idade de Bronze Antiga, no período Mesopotâmia, no Egito, né, e você vê que vai um pouquinho mais para frente, fundação de Assur, e segue aqui, tá vendo? Mesopotâmia e Egito, numa linha paralela, os acontecimentos, tá? As tabelas aqui para te ajudar, tá vendo? Descrição, primeira possibilidade de data mais recuada do Êxodo, segunda possibilidade de data mais avançada do Êxodo, as datas aqui, ó, consideradas inclusive referente à 18ª dinastia, né, e os governantes durante essas etapas dessas dinastias, na verdade. Conclusão, seguindo aqui esse paralelo entre Mesopotâmia e Egito, aí você começa em introdução do livro de Êxodo, mais uma vez lá contexto, mapa, referências, resumo, autoria, data do êxodo, significado da mensagem, esboço do êxodo, e aqui nós começamos com o texto sagrado, na mesma sistemática, né? Onde você tem o texto sagrado em duas colunas, timeline mais referências cruzadas nessa barra lateral direita aqui, na margem direita, estudo aqui embaixo, né? Notas de estudo de rodapé aqui embaixo em 3 colunas com letra menor, e segue o estudo dos personagens aqui, dando sequência aos livros. Aqui a gente estuda um pouco de Faraó,
né? Moisés, que eu até cheguei a comentar já, dá uma página inteira, tá? Curiosidades aqui, né? Complementos, né? Então, por exemplo, nascimento, idade, evento e referências, né? Então, nascimento quanto a Moisés, né? Moisés é poupado pelas parteiras. Quais são as referências? Está aqui para você constatar. Em 3 meses, Moisés é adotado pela filha do faraó. 40 anos, Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Então você vai sempre tendo um material que vai confirmar o outro material ou o texto bíblico para você fazer as suas associações aí. Ó, mais material que traz aqui um organogramazinho, né, um fluxogramazinho sobre Angrão, Joquebede, e você tem aqui, né, a genealogia, né, para onde ia destendendo as famílias, né, Miriam, Arão e depois Nadab e Abiú, Eleazar, Itamar, né, de Eleazar veio aqui Finéias. São materiais que sempre vai te ajudar, tá? Eu não enxergo como muita informação, não. Se você tiver inclusive um lugar para anotar isso, seja ele um caderno físico mesmo, ou se você adota um programa de computador, aí tem vários hoje, né, que você pode adotar, que aceita digitação, aceita, se você usa uma mesa digitalizadora, você escreve com letra de mão mesmo, e você desenha e coloca imagens também lá e tabelas, né? Tem até softwares bíblicos justamente para você fazer esses estudos já no ambiente mais propício, já com informações todas ali, já para você utilizar, fazer correlação e assim por diante. Bem, vamos avançar aqui. Vocês estão vendo que eu estou utilizando aqui um recurso bem interessante para ler, que é essa base aqui que vocês estão vendo, né? Isso aqui é um apoio de leitura muito bom. Eu já tenho um vídeo sobre ele no canal, dá uma olhadinha que eu falo sobre ele, que é excelente. Porque eu não preciso deixar o livro deitado, porque daí vai dar dor no pescoço, vai dar dor nas costas, no ombro, porque eu tenho que me curvar muito para ler. Aqui, ó, ele tem uma angulação que você trabalha bem vertical ou vai deitando, você vai ajustando isso nas opções aqui embaixo dele e fica perfeito para ler. Aqui em cima eu tenho uma lâmpada de leitura, não sei se vocês estão vendo, esses 2 branquinhos aqui é parte dela, por isso que está clarinho aqui, eu acendi ela no começo do vídeo para vocês. E olha, fica sensacional para eu ler. Se o livro for muito resistente, ele quiser ficar fechando, você ainda tem essas hastes aqui que são bem fortes, que seguram para você ler e folhear. Olha lá, abaixou, virou outra página, prende de novo. Nesse caso aqui, essa Bíblia é muito tranquila de ler, não precisa nem disso. Olha lá. E você tem um desse aqui, né? É um apoio de Bíblia, um apoio de leitura, né? Para livros muito pesados, não só para essas Bíblias de estudo, que naturalmente são pesadas, mas para quem estiver estudando outros livros aí que também são muito grossos e pesados, né? Ficar segurando na mão dói também, é ruim. Então é muito bom para você ler nesse sentido aqui, tá? Para quem quiser, tem link na descrição, você compra pela Amazon. Bom, terminando então aqui no último livro da Bíblia, o livro profético de Apocalipse, você começa o material complementar. Olha só que a quantidade de material complementar que você tem é considerável, a gente vai falar um pouquinho sobre eles, tá? Introdução ao período posterior aos apóstolos. Antes de falar de material complementar, essa Bíblia tem uma coisa muito boa, que muitas Bíblias não têm, que é justamente, até as de estudo inclusive, muitas Bíblias de estudo não têm, que é justamente aqui, olha só. Depois que você termina Zacarias, que é o último livro do Antigo Testamento, você tem conteúdo do período intertestamentário, que é o período que aconteceu entre o Antigo Testamento e entre o Novo Testamento. Tá vendo? Terminou Malaquias aqui, último estudo do último capítulo de Malaquias, e você vem aqui então, ó, para contexto histórico e período intertestamentário, os aproximadamente 400 anos, com muita informação. Olha a quantidade de informação que você tem nessa timeline. Ele vai te explicar aqui em alguns tópicos o que aconteceu nesse período. Também é importante para você saber. Não aconteceu nada que fosse registrado na Bíblia, senão nós teríamos livro, né, algum livro da Bíblia para contar durante esse período, mas aconteceram coisas na história
né, que é interessante você criar um paralelo ali também para associar. Bem, então, Novo Testamento, começando com Mateus aqui, mesma sistemática de como funciona a leitura, a estrutura. No final aqui em Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, você vem introdução ao período posterior aos apóstolos, que também é bastante interessante você ler. Eu não encontro muito isso aqui em bíblias de estudo, né? O primeiro cânone, a igreja pós-apostólica, claro que tem estudos e livros separados, mas direto na Bíblia de estudo, essa Bíblia traz essa singularidade aqui, tá? O cânone e a doutrina apostólica, as escrituras e a tradução, a canonização dos textos do Novo Testamento, como que funcionou, o que foi levado em consideração, timeline dos acontecimentos, mais uma vez, como eu falei, é uma Bíblia muito cronológica, leitura adicional para você afundar os seus conhecimentos, aprofundar os seus conhecimentos no pós-apostólico, e aí chegam aqui os materiais de referência. O que a gente tem aqui? Plano de leitura da Bíblia de estudo NVT. Então ele vai te dar um plano de leitura para você começar a fazer a leitura do que ele pede aqui, né? A introdução ao Antigo Testamento, arqueologia e fontes do Antigo Testamento, introdução ao Pentateuco, que você começa a fazer aqui. Muitas vezes ele vai pedir uma sequência que ele te leva do Velho Testamento ao Novo Testamento para fazer um paralelo, para fazer uma associação, uma comparação de alguma coisa. Então, você tendo esse plano de leitura aqui, você pode ir acompanhando, que você vai dando checkbox aqui nessas caixinhas de seleção, tá? Bem legal você ter um plano de estudo que a própria Bíblia vai te indicar. Dicionário e índice de estudos de termos hebraicos e gregos. Então tá aqui, você vai ter um dicionário do hebraico e do grego, que é básico, mas é muito bom, tá? E também um dicionário de significados, né? Que a gente chama de dicionário bíblico. Tem até os teológicos também, eu vou trazer todos eles no canal. Mas tá aqui, estudo de termos hebraicos e gregos. Aí você tem como ele vai se dispor, tá vendo, ó? Abal, Adonai Yahweh, né? Não sei se estou pronunciando correto, mas aqui, ó, ele fala inclusive sobre pronúncia, discorre um pouco sobre isso. Então você vai ter esse dicionário começando aqui, tá? E ele vai terminar aqui, índice de estudo. Deixa eu só trazer aqui para vocês. Pronto, termina aqui. Tá? Aí começa o índice de assuntos, é o índice só dos assuntos dos materiais de estudo. Então vamos lá. Peraí. Ó, é uma boa quantidade. Essa aqui é realmente uma boa quantidade. Índice de assuntos dos materiais de estudo. Depois a gente tem aqui o dicionário bíblico. Esse é o dicionário bíblico. Aquele é de palavras em grego e em hebraico. Aqui é um dicionário bíblico e também vem junto a concordância bíblica, tá? Que é um bom pedaço também desse material complementar aqui nessa Bíblia. Olha isso aqui. Tá? Tem muita coisa aqui que vai ser útil para você ter suas referências, para você ter aprofundar os seus estudos, conhecer um pouquinho mais, entender o que significa cada termo, cada palavra, muito embora essa Bíblia eu já falei que tem uma linguagem mais facilitada, tá? E sobre as concordâncias. Todas aquelas concordâncias que você vê no texto, no decorrer da Bíblia, é aqui que você vai consultar, tá? É a concordância bíblica. Bem, espaço para anotações, tá? Se você quiser fazer uma anotação mais estruturada, olha só, quantidade legal de folhas aqui para você fazer isso, muito embora você também possa anotar na sua própria Bíblia, no trecho que você quer, tem espaço para você anotar nas margens, né? Eu gosto muito de grifar também, usar aquele marca-texto. Depois eu vou fazer recomendações de marca-texto para vocês que não ultrapassam o outro lado da folha, né, para Bíblias que são mais fininhas. E nós chegamos à última parte, que é a parte dos mapas aqui, né? É colorido, né, com uma definição muito boa para você entender a topografia, para você entender a geografia dos lugares mencionados na Bíblia, onde as coisas aconteceram. Então, topografia da Palestina, eu vou falar rapidamente aqui só sobre os rótulos, tá? Mundo dos patriarcas, êxodo no Egito, as 12 tribos de Israel, conquista de Canaã,
reino unificado, reino dividido, império assírio e babilônico, império grego, Jerusalém no Antigo Testamento, Jerusalém no Novo Testamento, divisão romana da Palestina, ministério de Jesus, viagens missionárias de Paulo, viagens de Paulo a Roma, Império Romano e expansão do cristianismo, tem mapa sobre mapa, fazendo zoom inclusive nas partes mais importantes, né? Aí você tem aqui uma cronologia bem resumida dos acontecimentos bíblicos, tá vendo? Ó, da época de Abraão, a saída de Ur dos caldeus, tá vendo? Se é que você pode fazer isso aqui, entender tudo, né? Mas para quem leu esse contexto todo aqui, né, vai conseguir entender esse resumo aqui, tá? E aqui você tem o templo no período do Novo Testamento. Como é que passou a funcionar o templo no período do Novo Testamento? Por último, um último mapa aqui, que é Israel e o Oriente Médio atualmente, tá? Como é hoje atualmente. Então você tem aqui uma cartolina depois da nossa contracapa, e essa é a nossa Bíblia de Estudo NVT. Link na descrição para quem quiser adquiri-la. Irmão, irmã, gostaram do vídeo? Dá um like no vídeo então para ajudar o canal. O like que você dá ajuda demais a eu manter esse canal aqui no ar e trazer cada vez mais conteúdo de qualidade, bíblias de estudo, bíblias, material para estudo da teologia, e para você também que quer estudar em casa, ainda que você não está fazendo curso de teologia ou não vá fazer, mas quer estudar a palavra de Deus e você quer usar uma boa bíblia de estudo, fazer uma escolha assertiva, né, para a bíblia que cabe no seu bolso, ou fazer a escolha certa. De repente você não tem muito tempo para estudar muitas bíblias, ou não tem muito dinheiro nesse momento para adquirir algumas bíblias de estudo e quer começar de forma já assertiva para uma que vai atender às suas necessidades, o seu método de associação nas leituras, né? Cada uma tem uma característica, é claro, mas existem as bíblias que vão te atender melhor, né? Se você realmente fizer uma pesquisa bem feita, se você assistir os reviews aí e for coletando as características dessas bíblias de estudo que eu tenho trazido aqui no canal, você vai notar que terão algumas bíblias que vão te ajudar melhor aí no seu estudo, tá? Então, assina o canal, ativa as notificações, gostou do vídeo, dá um like, tudo isso me ajuda a manter o canal aqui no ar grandemente, me ajuda mesmo, tá? Então eu te ajudo com conteúdo de qualidade, trazendo aqui no canal estes materiais e outros que virão, porque quando eu terminar os vídeos das bíblias de estudo, virão as outras bíblias também devocionais e os outros materiais de teologia, né? Para curso de teologia, então teologia sistemática, comentários bíblicos, dicionários teológicos, dicionários bíblicos e por aí vai. Referências cruzadas, mapas, né? Aqueles atlas, né? Que nos ajudam bastante. Então, tudo isso me ajuda, tá? O que eu quero dizer para você antes de me despedir do irmão da irmã? Que para o próximo vídeo eu já comprei algumas bíblias também, essa é a NVT, é a novidade para essa semana, tá? Que eu trouxe para o canal, mas eu já adquiri algumas outras bíblias que eu quero mostrar para os irmãos e inclusive fazer uma enquete rápida, né? Essas bíblias que eu estou trazendo, eu já fiz uma enquete aí, solta, foram 2 blocos na verdade, né? Porque na enquete do YouTube não cabe uma quantidade muito grande de itens para você escolher, 1, 2, 3, 4, 5, é até uma quantidade reduzida, então eu dividi em 2 blocos ali e coloquei as bíblias que eu pesquisei, que seriam as que os irmãos tem mais curiosidade de ver, né? O review, a análise, ver o unboxing também, como que ela vem, as características físicas que eu sempre mostro. E vocês me responderam, essas 2 pesquisas que vocês me responderam, já me ajudaram a trazer na frente essas bíblias que eu estou trazendo. Então, os vídeos que eu estou trazendo aqui no canal já são frutos do resultado da pesquisa que eu fiz aí com vocês, tá? Agora, aqui eu vou fazer diferente, tá? Eu trouxe aqui para vocês algumas bíblias que eu já adquiri e que eu gostaria de saber qual é a que vocês querem que eu faça no próximo review, no próximo vídeo, tá? Então, eu trouxe uma bíblia aqui que não é considerada bíblia de estudo, como essas que eu tenho trazido, mas é uma bíblia que tem estudos, tá? É a Bíblia do Discípulo, é muito legal essa Bíblia aqui, para quem até está começando, uma linguagem muito facilitada e que tem pequenos estudos em diversas passagens, tem até mapas também, materiais auxiliares, mas ela não tem a nomenclatura de Bíblia de estudo. Contudo, tem esses materiais que vão te ajudar, inclusive, a se introduzir no mundo de estudo das Bíblias, de estudo, né? Então é a Bíblia do Discípulo mesmo, para quem está começando aí o discipulado, tá?
Todas essas Bíblias, inclusive, tem link na descrição se você quiser adquirir, tá? Eu tenho uma loja na Amazon, uma lojinha onde eu tenho recomendações das Bíblias que eu comprei, que eu estou trazendo aqui no canal, que eu uso, inclusive não tem vídeo dela ainda, mas já tem indicação. Tá na descrição o link para seu irmão, para se a irmã quiser adquirir, quiser comprar, tá? Compra segura pela Amazon, não preciso nem dizer, né? E chega muito rápido aí na sua casa. Às vezes chega até no mesmo dia. Eu já tive a experiência de comprar na Amazon e de chegar até no mesmo dia, tá? Na maioria das vezes chega no dia seguinte. Uma Bíblia que é considerada meio que polêmica, né? Que é a Bíblia de estudo. Essa sim tem a nomenclatura de Bíblia de estudo na linguagem contemporânea, que é a Bíblia A Mensagem. Ela é um pouco polêmica porque essa tradução dela, a linguagem que ela usa, é bem diferente para quem quer realmente o jovem, né? Que está entrando aí no estudo da palavra. Ele, inclusive, tem alguns estudos ali também, né? Ela é considerada uma Bíblia de estudo, então tem algumas reflexões ali, né? Então tem texto sagrado, reflexão, só que ela é a mais diferenciada de todas. Ela não é só uma linguagem atual ou transformadora, como a gente chama, né? Que são linguagens com tradução mais contemporânea, mais nova, com linguagem mais fácil de se entender. Ela é realmente uma tradução que foge da curva das Bíblias que tem uma linguagem mais facilitada, né? Que não é tão arcaica. Ela traz uma linguagem, eu diria até que bem jovial, né? Bem jovial para que os jovens mesmo, é uma Bíblia direcionada para os jovens, né? Entendam com facilidade nos termos que se usam hoje, nas associações de ideias que se usam hoje, nas linguagens que se usam hoje, né? Por isso que é considerada como Bíblia em linguagem contemporânea, está aqui embaixo, tá? É bem interessante, eu tinha uma curiosidade grande justamente para ler, entender como essa linguagem está sendo utilizada, a linguagem de tradução desta Bíblia aqui de estudo, e estou gostando bastante. Como eu faço o estudo paralelo em várias Bíblias ao mesmo tempo, então é legal fazer um deparo, uma comparação, entender como é a linguagem NTLH, a tradução NTLH, a tradução King James, a tradução NVT, NVI. É muito interessante você pegar, por exemplo, a mesma passagem, o mesmo capítulo e versículo, e você lê em praticamente todas as traduções para você entender o que foi feito, como é que foi usado, qual o método do processo de tradução foi utilizado, se foi o dinâmico, se foi o clássico, né? Bom, falei de duas, né? Bíblia do Discípulo e a Mensagem. Também já adquiri, estou esperando só vocês responderem a enquete para poder fazer o review desta Bíblia aqui, Bíblia de Estudo da Fé Reformada, tá? Então, muito votada, inclusive essa Bíblia aqui, logo depois da NVT foi a mais votada, Bíblia de Estudo da Fé Reformada. E também, por último aqui, né, a quarta e última que eu já adquiri, e aí eu vou fazer esses vídeos dessas quatro, né, porque eu já adquiri, antes de começar a fazer um vídeo de qualquer outra que eu vá comprar aí, e que se você inclusive quiser deixar nos comentários, fique à vontade, que é a Bíblia de Estudo Cronológica de Aplicação Pessoal, tá? Essa aqui também muito requisitada, tanto nos comentários quanto na votação, tá? Então deixa aí nos comentários qual é o review de qual Bíblia que você quer ver, que eu trago aqui no canal para você. Tá ok, irmão? Tá ok, irmã? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Fica com Deus e até o próximo vídeo.